Olá, meu amigo. Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. Pastor Wesley aqui da Igreja Batista Nordeste. E nós estamos tentando aprender por uma pregação forte do Senhor Jesus Cristo, que ele pregava chamando a atenção dos fariseus, dos escribas, e de uma maneira implícita está avisando a nós: não anda assim. Não seja assim, porque vivendo e andando como os fariseus te leva à condenação. Mesmo que foram religiosos, homem de compromisso, homem de religião, homem religioso, sincero, praticante, disciplinados, Jesus disse: ai de vocês. Ai de vós, escribas e fariseus. E os condenou por vários problemas. Realidades na vida, na prática, no coração deles. Gostaria de ler 2 versículos aqui agora, em Romanos 23, versículo 23 e 24. Jesus pregando disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que quais um mosquito e engolis um camelo. Jesus falou algo interessante aqui ao final. A coisa que é tão simples, vocês não podem aceitar. E a coisa tão grande e tão óbvio, você passa sem pensar. Vocês têm invertido o entendimento todo. O que vemos aqui e qual foi o problema que Jesus condenava os fariseus e os escribas? E chamou a atenção deles e está chamando a atenção de muitas pessoas no nosso mundo atual agora também. Por quê? Cuidamos de uns detalhes. Coisa pequena. Fazemos da coisa pequena uma grande coisa. E a coisa grande, ignoramos. Não prestamos atenção. E Jesus disse: não podem entrar no céu assim. Ai de vocês. De novo, condutores cegos. Vocês não veem para onde vocês vão e você está levando outros contigo no mesmo caminho à destruição. Ai de vós! Tá falando forte. O que gostaria de tentar ajudar a vocês, os ouvintes, com umas realidades hoje seria o quê? Primeiramente, nós gostamos de trabalhar ou focalizar nas coisas fáceis de controlar ou medir. Sabe o que os fariseus estavam fazendo? O que era fácil para eles medir ou se qualificar. Sabe por que tantas pessoas se preocupam numa religião que obriga eles a fazer coisas visíveis para se justificar? Estou justificado porque eu participo em tal igreja, porque eu sou membro de tal lugar, porque eu dou meu dízimo, porque fui batizado nas águas, porque eu falo em línguas, porque eu faço aquilo, porque ajudo o meu próximo, porque eu nunca fiz aquilo. E sabe por que nós gostamos de focalizar naquelas coisas? Porque aquelas coisas dá para nós medir e analisar e dizer: isso é muito, isso não foi tanto, então precisa melhorar. Nós queremos qualificar a nós mesmos. Os fariseus poderiam pegar essa horta ali, essas espécies, esses detalhezinhos, era fácil deles ver em totalidade e dizer: ok, eu tenho isso, essa parte, já tudo. Olha como eu estou cumprindo o meu dever. Nós gostamos de colocar a prioridade nas coisas que nós conseguimos controlar ou resolver. Essa é parte da natureza humana. Desde a tentação de Adão e Eva no jardim, vós sereis como Deus. Desde aquele momento, nós sempre gostamos de tentar ficar no lugar de Deus. Nós queremos determinar se é suficientemente bem ou se é mal.
Nós queremos decidir se a coisa é justa ou imunda. Nós queremos dizer, fez adequado ou falta. Nós queremos ser o juiz. Nós queremos justificar a nós mesmos. Nós queremos justificar ou condenar os outros ao nosso redor. E nós queremos um tabela de preço, de valores. Fazendo isso, só faz aquilo e pronto, resolveu. Nós queremos sentir que nós estamos em controle. Nós gostamos de dizer, isso eu consigo manejar. Isso eu consigo controlar. Isso eu posso. Eu sei como resolver. E os fariseus dedicaram sua vida, sua prática, sua religião. Estava totalmente focalizado em coisas que deu para eles controlar, fiscalizar. O ser humano gosta de religião porque ele monta a religião conforme o que ele consegue fazer. E os fariseus tinham esse mesmo problema. Eles estavam andando, tentando buscar a Deus e ficar bem com Deus pela maneira que eles poderiam se controlar. Mas a segunda coisa, e esse é o problema, Jesus disse, mas há coisas fora do seu controle, fora do seu limite, além do seu limite, mais pesadas do que você consegue resolver. Eu posso botar uma caixa de coisas, vamos dizer que estou fazendo mudança de casa. Eu posso botar uns pratos e copos, ou talvez travesseiros e colchão pequena, ou roupas dentro de uma caixa. E daí eu posso fechar a caixa, eu posso pegar a caixa, subir e andar e botar no caminhão de mudança. Posso fazer. Mas o sofá, a geladeira, uma cama queen, ou king, isso não conseguimos resolver sozinhos, não. Algumas coisas são tão pesadas que precisamos de outros para fazer. Imagina, problema de carro. Algumas coisas, se você vai consertar o carro, você não vai pegar o carro e subir. E nem com macaco você agindo ou funcionando, manobrando o macaco. Não vai fazer. Você precisa de uma rampa. Você precisa daquele elevador para subir. E aquele tem força e capacidade de fazer o que para você é impossível. Mas se você quer consertar o problema, tem que ter aquele equipamento. Os fariseus, eles disseram, aquela coisa eu não consigo entender. Aquela coisa eu não posso resolver. Então, mas isso eu posso, eu consigo. Então, vamos focalizar aqui. Jesus disse, mas tem coisas mais importantes do que seu dízimo nessas espécies pequenas. Nessas detalhinhas. As coisas grandes, o que você vai fazer? O juízo. Vocês acham que são homens perfeitos? Você acha que você não tem erro? Você acha que você não tem pecado, que você não é pecador? Você realmente vai tentar se justificar e se comparar com Deus todo santo, altíssimo, perfeito? Ó fariseu, que tem pensamentos maus no coração, que tem apetites maus no seu coração, na sua mente, que já falou coisas que você não deve, você já cometeu uns atos que você não deveria ter feito, as mentiras e falsidade que todo mundo tem, as impurezas de mente, de coração, e o juízo de Deus contra tais coisas. O que você vai fazer com aquele? Meu amigo, você pode ser batizado pelas águas, mas aquela água no batistério não tem como tirar a mancha do pecado do teu coração. Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus chamou a atenção dos fariseus. E o que vocês vão fazer? Como vocês vão resolver o juízo? Porque são culpados nos olhos de um Deus todo santo. São condenados. Essa é a condenação que entrou no mundo. Que a luz veio ao mundo e o homem amou mais as trevas do que a luz, porque as obras dele são más. Jesus disse, ok, você deu seu dízimo, mas como você vai tirar a mancha do pecado do teu coração, da tua alma? Ele mencionou outra aqui,
misericórdia. Vocês realmente acham que vocês podem se justificar sozinhos? Vocês não entendem que você precisa da misericórdia de um Deus Todo Santo? Vocês acham que pela sua religião você vai conquistar a vida eterna? Realmente assim? Não. Nós precisamos da misericórdia de um Deus Todo Santo. Até Jesus falava para os fariseus várias vezes: vai e aprende o que isso significa. Misericórdia quero e não sacrifícios. Misericórdia eu quero, não holocaustos. Deus nunca ia aceitar o que o homem oferece de si mesmo para se justificar. Ia sempre ser necessário Deus ter misericórdia para com o pecador. E Jesus disse: ó fariseu, você não está entendendo? Você não está vendo a sua necessidade? Você não está vendo como você precisa da misericórdia de um Deus Todo Santo para evitar a condenação que vocês merecem? Vocês não estão vendo isso? E Jesus chamava a atenção. E esse aqui? Ok, você deu seu dízimo, você deu uma oferta, você deu esmola, mas aí o juízo de Deus contra o seu pecado, sobre o seu pecado. A misericórdia que Ele quer oferecer, você não quer, você não precisa, você acha que você está tudo bem? A outra coisa, a fé. Vocês não crêem na palavra do teu Deus? Vocês não crêem na promessa dele? Vocês acham Deus é mentiroso? Vocês pensam que não pode ser tão fácil? E vocês vão continuar no seu erro, tentando se justificar por si mesmo? Vocês não têm fé que Deus pode te perdoar, justificar, salvar gratuitamente por ser um Deus de graça, um Deus misericordioso e bondoso? Vocês não têm fé que isso é a realidade? Os fariseus não queriam admitir sua necessidade maior. Eles focalizavam mais e só queriam pensar e agir com as coisas que eles poderiam controlar. Eles ignoraram as coisas além do limite deles. E por isso, a terceira coisa, por isso, perderam a salvação. Não que foram salvos e perderam, mas eles perderam a oportunidade de ser salvos. Eles perderam, erraram o acesso à salvação. Eles não queriam entrar pela porta, como Jesus falava em versículo 13 desse capítulo. Eles perderam por quê? Porque a porta só entramos pela fé. Por meio da fé, entramos na porta para o céu. E a porta é Jesus. E por que precisamos de fé? Romanos 11, versículo 6 diz que a salvação ou é pela obra ou é pela graça. Os dois não se misturam. Ou é um ou é outro. Romanos 4, 5 diz: aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. A Bíblia fala em muitos lugares que é pela fé que somos salvos. É pela graça de Deus por meio da fé. O que é necessário para ser adotado na família de Deus? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus disse que aquele que crê nele nunca irá morrer. Deus dá promessa de vida eterna. Não a pessoa que cuida de cada detalhe da lei. Não da pessoa que focaliza de ser uma pessoa honesta e justa nos olhos do ser humano. Deus salva a alma que reconhece sua necessidade maior. Eu não tenho como lidar com juízo sobre mim por causa do meu pecado. Eu preciso da misericórdia. E eu creio na tua promessa, Senhor. Na história que lemos no Evangelho de dois homens que entraram no templo orando. Um fariseu, dando graças a Deus por tudo que ele estava fazendo.
e um publicano que nem queria levantar a cabeça. O fariseu orava, contava para Deus todas as coisas que ele estava fazendo. O publicano só orava, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus Cristo, Deus encarnado, disse: foi aquele segundo homem. Foi o publicano. Foi aquele pecador mau. Foi aquela oração simples que queria a misericórdia e que tinha fé. Jesus disse: aquele publicano voltou a casa justificada. Você está entendendo a mensagem de Jesus? Você está entendendo a sua situação? Nós não vamos ser religiosos para ganhar a entrada ao céu. E há pessoas que não querem ouvir essa mensagem. Há pessoas que talvez você vai sair, você já parou talvez várias vezes de assistir esse vídeo porque você não se interessa nisso. Esse pastor, blá, blá, ele não sabe, mas eu sou católico, eu sou testemunho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fulano, eu sou da tal igreja, eu sou de tal religião. É a fé que salva o pecador. Na promessa do Deus vivo, que disse: você não vai se justificar a si mesmo. Pela minha graça, sois salvos. Você não tem uma resposta adequada para os seus pecados nos olhos de um Deus todo santo. E você não vai viver o resto da sua vida sendo religioso para tentar pagar a dívida do teu pecado. Deus é misericordioso. Ele tem grande vontade de perdoar você, não por merecer, mas por ele ser um Deus misericordioso. Mas você tem que crer. Jesus disse: na verdade, te digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você crê, Deus resolve o problema do teu pecado. Não seja como os fariseus. Não ande pensando que você, cuidando de cada um desses detalhes religiosos e por repetir essas frases e por participar naquele ritual religioso, espiritual ou de igreja, ou sacramento, não pense que você vai entrar no céu por aquilo. É pela misericórdia e a graça de Deus que evitamos a condenação e sejamos adotados na família de Deus. E é por meio da fé que aceitamos essa promessa de Deus. Se tiver pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nós podemos te mostrar, com muitas outras passagens da Bíblia, como você pode obter certeza, não por ser religioso, não por viver uma vida espiritualmente falando rígida, não por ser praticante de um ritual, cerimônia ou maneira de viver, mas por reconhecer a necessidade maior e quem é o único que pode suprir aquela necessidade. Estamos à disposição. Obrigado pelo tempo e Deus os abençoe.